Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo a professora Ana Pereira, ela que é assistente social e mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Alagoas. O nosso assunto, claro, as ações que conduzem à luta das mulheres aqui em Alagoas, uma vez que a professora Ana Pereira é presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher. Portanto, eu agradeço antecipadamente a presença da professora Ana Pereira aqui comigo e comecemos, professora, sobre um assunto que nós iniciamos até pouco tempo antes de entrarmos no ar, que está relacionada à violência contra a mulher. A violência que a senhora me dizia que já há um estudo que revela que no mês de março, no mês em que há uma reflexão sobre a luta das mulheres, a comemoração do Dia Internacional da Mulher também, porque transformar a luta em esperança de que as conquistas sejam efetivadas, e nesse sentido nós temos no mês de março uma quantidade maior de crimes contra a mulher. E aí a gente coloca aqui o crime que teve uma repercussão internacional, que foi da vereadora Marielle, do Rio de Janeiro, que dá uma síntese, digamos assim, do que representa uma violência em altíssimo grau. Portanto, o que dizer dessa realidade, o que representa todos esses acontecimentos nessa caminhada de luta das mulheres? Boa tarde, Gorete. Primeiramente, gostaria de agradecer em nome do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, sede em Alagoas, a oportunidade de estarmos conversando sobre essas questões e falar primeiramente de um sonho de começar um dia uma entrevista sem necessariamente termos que falar sobre violência, essa violência que nos desafia cotidianamente. De repente, falarmos sobre as mulheres no poder, né? A morte de Marielle, eu estava inclusive lendo ontem algumas reportagens. Tem sido uma pergunta que ainda nos embarga a voz, né? Porque é um crime que mexe com as nossas emoções. Porque quando cala e mata-se Marielle, né, mata um pouco de todas nós que estamos na militância, de todas nós que falamos e buscamos cotidianamente garantir o direito para as mulheres, né? O direito de viver livre da violência, o direito de viver sem medo. Mês de março, para a gente é um mês muito característico, é muito simbólico no sentido de ser um mês marcado por lutas, por organizações, né, de manifestações, de escritas, seminários e várias reflexões, mas também é um mês muito marcado por violências, né? O da professora, que aconteceu aqui no interior do estado, né, foi no início de março. No início de março, inclusive dia 8 estava completando 7 dias, era o dia da missa de sétimo dia, e nós lembrávamos isso na audiência que tivemos com o governador no dia 8, inclusive falando sobre políticas públicas. E voltando para o caso Marielle, né, é um caso que, para além de ser um crime contra a mulher, considero também um crime contra a humanidade, porque também é um crime político. Se cala uma das maiores lideranças hoje, que ela vinha sendo considerada uma das maiores lideranças entre a população negra, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, uma liderança que muita gente estava apostando que sairia para o Senado facilmente, e calar Marielle é dizer que que o lugar da mulher não é o lugar na política. Que este lugar não nos pertence e é um lugar que é necessário nós investirmos no sentido de que esta política seja pensada com mais sensibilidade. Eu acredito que quando existem mulheres na política, as mulheres são bem mais sensíveis à escuta e a pensar as políticas mais específicas. Pois bem, do gênero, não é? Mas dentro de uma perspectiva da igualdade de gênero. Quando se fala em empoderamento da mulher, o que vem à cabeça, não é, de quem acredita, de quem milita em movimentos distintos, diferentes, é justamente colocar a mulher numa instância de poder onde as leis são elaboradas, onde se decide sobre praticamente a vida da população. Onde se decide a vida da população, da sociedade, mas eu acredito que existe algo muito mais peculiar. Pelo menos é isso
que nós temos vistos nos diálogos estratégicos que fazemos com mulheres que estão em espaços de poder, seja na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, elas sempre estão muito mais ou no Congresso, elas sempre estão muito mais atentas aos problemas sociais, às questões das desigualdades sociais. Por exemplo, nós temos uma deputada estadual aqui que nós conseguimos, inclusive, militar junto dentro da Comissão de Justiça e Inclusão Social, que é a deputada Jó Pereira. E em outros momentos, eu cito a deputada Jó como exemplo, mas nós temos outras deputadas que conseguem fazer essa escuta e conseguem levar as nossas pautas com mais facilidade. Porque acredito que primeiro por ser mulher, né? E este compromisso social é muito cobrado quando uma mulher chega ao poder. E a segunda questão, quando a gente fala desse processo de empoderamento, não só no empoderamento no âmbito da política, mas no âmbito social, no âmbito profissional, e o empoderamento também no sentido de não andar com medo, né? O Instituto Maria da Penha realizou uma pesquisa entre 2015 e 2016, é uma pesquisa que vai durar aí durante mais ou menos 5 anos, porque é idas e vindas de visita ao território, e mostra que mais de 80% das mulheres vivem com medo de serem espancadas, com medo de serem violentadas nas ruas e com medo de ser violentada dentro da própria casa. E daí é necessário a gente perguntar: que poder é esse? Que direito é esse que nós temos sobre os nossos próprios corpos, sobre as nossas subjetividades, sobre os nossos afetos e sobre a nossa condição de escolher sobre o que queremos das nossas vidas. Então, acredito que culturalmente nós precisamos refletir sobre isso. A construção do plano estadual para as políticas, não é, voltadas para as mulheres, como nós podemos situar esse desafio, professora? Eu acredito que esse é um desafio, esse é um sonho antigo, né? Nos últimos 3 governos federais, nós conseguimos ter o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e a orientação era sempre foi que os estados construíssem os seus planos estaduais de políticas para as mulheres com base na territorialidade e na diversidade de cada estado. Então, nós propusemos essa construção em 2015, enquanto conselheiras, né? Que era para acontecer em 2016, não aconteceu, 2017 não aconteceu. Esperamos que em 2018 entre enquanto prioridade na construção da política, porque nós conseguimos, primeiro nós precisamos pensar que o governo, ele não é eterno, ele é passageiro, né? O que está aqui é a sociedade. Então, se nós não pensarmos na alocação de recursos específicos para uma política específica, ela não vai sair do papel. Então, é necessário que isso esteja escrito, esteja legitimado. E nada melhor que um plano estadual e que venha para a Assembleia Legislativa, que se tenha recursos alocados. E as mulheres merecem esse olhar do governo. E se não tiver os recursos, praticamente a política fica inviabilizada. Não existe a política, primeiro porque a política para as mulheres não é uma política que existe um fundo, por exemplo. A política de saúde, existe um sistema único de saúde, igual o SUAS, né? SUS e SUAS são sistemas de políticas públicas. Pense que a Secretaria de Assistência Social cumpre um papel relevante nessa tarefa. A Secretaria de Serviço de Assistência Social e a Secretaria de Saúde, acho que é a educação também. Mas se nós não tivermos um fundo de políticas para as mulheres, né? Inclusive, gostaria de parabenizar a pressão das mulheres, mas também a sensibilidade do governador recentemente, no dia 8, como um ato simbólico, terminou assinando a criação do Fundo Estadual de Políticas para as Mulheres. Deve estar vindo para a Assembleia Legislativa, né, e a partir disso vamos aguardar o sancionamento da lei, né, sancionar a lei para pensarmos na arrecadação e estratégias de utilização desse fundo. Mas para isso, para usar o fundo, nós precisamos ter o plano estadual. Sem o plano estadual, sem saber quais são as ações prioritárias, como é que nós vamos utilizar os recursos? E o Conselho cumpre um papel fundamental na construção desse plano, não, professora? Agora, diga-me, o Conselho passou um tempo aí meio desarticulado na sua ação, quase não tinha uma representatividade que se colocasse, não se ouvia a voz do Conselho, digamos assim. E hoje, como está essa composição? Eu acredito que essa última gestão do Conselho, nós conseguimos, na realidade, dar passos além, no sentido de
que todas as reuniões ordinárias aconteceram, tivemos inúmeras discussões, muitos momentos tensos entre gestão e sociedade civil, porque nós estamos disputando poderes. Quando nós falamos da disputa dos poderes, é disputa de políticas públicas, o que é prioritário, o que não é, o que é que se deve fazer. Né? O calor da discussão. Que eu acredito ser salutar, né? Para o crescimento da sociedade e esse amadurecimento também. Então foram 3 anos de muita reflexão, né? Acredito que é necessário se avançar ainda mais, inclusive quando se fala em conselho, nós tivemos que reformular o projeto de lei, porque o Conselho Estadual de Alagoas é o primeiro do país, ele é de 1985. Alagoas é vanguarda em muitas... Alagoas é vanguarda, mas é necessário dar continuidade. Né? Então, com essa reformulação, nós estamos trazendo a Secretaria de Assistência Social, por isso que ela, principalmente por conta do papel importante que ela faz no enfrentamento à violência, né, contra as mulheres por meio dos seus CRAs e CREAs. Ela tem assento na composição aí, a partir na representação governamental. Na representação, nós temos 2 novas, né, que é a UNCISAL e a Secretaria de Assistência Social. Essa composição é paritária, Essa composição é paritária. Então, quando nós estamos no Conselho, é importante lembrar que todas nós temos o mesmo poder de voz. Somos peso. O mesmo peso de voz, porque é paritário, então somos 9 da sociedade civil e 9 representação do Estado. Então, e algo que eu sempre digo, quando estamos nesse espaço, né, enquanto conselheiras, todo mundo tem o mesmo peso e é necessário que todo mundo esteja muito bem instrumentalizado, né, no sentido do conhecimento dessa política para as mulheres, no sentido de quais são as pautas que geralmente as mulheres mais demandam. Né? Por exemplo, nós sabemos que a questão do enfrentamento à violência, ela é algo que vem como condição sine qua non para se garantir a sobrevivência. Né? Mas é necessário pensar a mulher no mercado de trabalho, é necessário pensar a mulher no campo da educação, da saúde e na diversidade de mulheres, porque não existe uma universalidade do ser mulher, né? Então, uma coisa é você ser mulher, trabalhadora rural, trabalhando no sertão, né? Como é que estão essas mulheres? Outra coisa é você ser mulher negra dentro das periferias, né? Que termina... Nós sabemos que nós vivemos num estado de muita desigualdade social e, geralmente, sobre as costas de quem cai essa desigualdade social. Nós precisamos trazer isso na discussão dentro do Conselho. Muito mais para as mulheres, não é? O ano passado... Porque elas sobrecarregam com a sua jornada, muitas vezes, de trabalho, da família, enfim, há uma sobrecarga, naturalmente. E eu acredito que essa sobrecarga, Gorete, é principalmente por conta de uma cultura machista que nós vivenciamos. Não dá para pensar em políticas públicas, em políticas afirmativas, se nós não discutimos as questões relacionadas a uma cultura machista que põe a mulher ainda no lugar da submissão, onde as mulheres ainda recebem, no mesmo exercício de trabalho, bem menos que os homens, e daí as mulheres recebem menos que os homens, mas as mulheres negras recebem bem menos que as mulheres brancas, que os homens brancos e que os homens negros. Então, quais são as condições que essas mulheres estão submetidas, para além da sobrecarga de trabalho, da tripla jornada de trabalho? Sem falar no que compete ao Estado, à federação, o país, eu falo em termos de país, da obrigatoriedade da construção de creches, né? O investimento que se faz no ensino infantil, que vai repercutir nas condições das mulheres para o trabalho. Muitas mulheres deixam seus filhos em casa preocupadas, sem conseguir viabilizar a sua tarefa de uma forma tranquila, e a condição constitucional das crianças estarem na escola para que se consiga harmonizar essa relação. Né? Se eu penso no meu campo, né? Quando eu era adolescente, na época, a preocupação das mulheres era em acontecer algum acidente doméstico. Hoje as mulheres saem preocupadas com os filhos que estão em casa, porque estão muitas vezes à mercê da cooptação do tráfico e de diversas expressões de violência externa. Exatamente. Então, eu costumo dizer que um governo que não investe na educação, não investe no presente e provavelmente tem um futuro duvidoso. Né? E é esse futuro duvidoso que nós não queremos para a nossa juventude e não podemos pensar a criança como o futuro. Nós precisamos pensar nesta criança e nesta mulher como presente.
Certamente. Bem, nós vamos agora chamar o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já, em 1 minuto. O que é urgente para você? Para muita gente, a prioridade é vencer a pobreza. A LBV faz demais pelas crianças, né? Muito obrigada de cuidar dos meus netos, da educação que eles necessitam. Que nunca desiste de ajudar o LBV, que tudo vai dar certo e a gente vai vencer. Não tem quem quebre essa corrente. Quando a LBV chamar, diga sim. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Ana Pereira, ela que é presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher em Alagoas e nos faz uma avaliação aqui da ação do CEDIM, como também de outras políticas que podem ser implementadas no Estado para minimizar os efeitos da violência rumo, claro, a termos, como ela abriu a entrevista aqui, a possibilidade de não falar de problemas. É mais que uma situação, é uma tarefa muito difícil, mas... E a gente volta justamente a essa questão da violência que resulta muitas vezes em assassinatos de mulheres. Professora, quais são os dados recentes que indicam o aumento da violência contra a mulher e o perfil das vítimas dessa violência? Falando de dados, nós nacionais, na realidade, nós ainda estamos com o mapa da violência de 2015, né, que indicou naquele período, que esse mapa saiu no final de 2016, que indica, né, que houve um crescimento da violência de 54% contra as mulheres negras, na medida que se caiu 9, alguma coisa em relação às mulheres brancas. Mas quando nós, né, comparamos a conjuntura e as denúncias que nós estamos recebendo, nós notamos explicitamente que a violência tem crescido, né? Pensando em Alagoas, eu até anotei, nós tivemos o ano passado o registro de 13.329 casos de violência contra a mulher. Dados oficiais? São dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública. Se nós pensarmos que apenas 1/3, né, e as pesquisas mostram isso, que apenas 1/3 das mulheres fazem os registros de denúncia, esse dado é muito maior. Então, é necessário nos chocarmos com esses dados, né? Porque muitas vezes o que é estatístico se fala, né, no outro jeito, esqueci o número, qual é o número, mas nós não estamos falando de números só, estamos falando de vida. E quando falamos de vida, nós precisamos falar de políticas, e por falar em políticas eu quero entrar na questão da Delegacia da Mulher. Isso já está na pauta, professora. Né, nós temos, por exemplo, entre esses 13.329 casos, nós temos 918 casos de estupros. Nós temos um perfil desses estupros, que são de adolescentes e mulheres jovens. Isso está relacionado a uma cultura que diz que a mulher não tem direito ao próprio corpo. As campanhas de carnaval, do não é não, né, elas não são respeitadas. Não são absorvidas. Né, e muitos homens ainda continuam achando que tem o direito sobre o corpo da sua companheira, que tem o direito de mandar neste corpo, e que este corpo não é dela, então se desrespeita. E que a hora do sexo é a hora que se quer. É a hora determinada por ele. Por ele, né? Sendo dentro de casa ou fora de casa. E algo que me assusta, por exemplo, é que muitas vezes o senso comum termina dizendo, mas também com essa roupa, né? Mas existem inclusive exposições que mostram que não é a roupa que determina o estupro, é a cultura machista, é a cultura da posse, né? É a cultura onde se diz que um falo é o dono do poder.
Então, nós precisamos pensar isso no campo educacional, no campo da construção de outras culturas. Aí, pensando nesse dado de estupro, né, também é um outro... Nós temos um elemento desse dado de estupros e ele é bem menos notificado. Há uma subnotificação expressiva, não é, professora? Bem mais expressiva, porque as mulheres muitas vezes ficam com vergonha de dizer que foram estupradas. No Brasil, o ano passado, foram mais de 45 mil casos de estupros. Então, é um dado muito alarmante. Eu digo, e aqui é assustador, não é à toa que as mulheres andam nas ruas com medo. E isso leva a um sofrimento mental e um adoecimento psíquico. Já imaginou? Você está o tempo todo com medo de ser abordada? Tensa. Tensa. E falar em mortes. Né? Dos 439 óbitos, muita gente diz, mas é bem inferior à violência em relação aos homens. Independente, estamos falando de vidas. Né? Óbvio que nós temos que nos sensibilizar pela morte dos homens, né? Há uma violência urbana que precisa ser pensada politicamente, do ponto de vista da política pública, mas as mulheres muitas vezes morrem pelo simples fato de ser mulher. A gente pode, no caso de morrer pelo simples fato de ser mulher, o que caracteriza o feminicídio. E na composição de todo o entendimento do que aconteceu com essa morte que foi emblemática da vereadora Marielle Franco, lá do Rio de Janeiro, pode-se dizer que vários componentes estão inseridos nesse contexto, professora? Acho que o feminicídio, na realidade, ele é considerado um crime hediondo, né? Que você morre pelo simples fato de ser mulher e tem uma relação de afeto. Né? O crime contra a Marielle falou em Marielle, a pessoa acho que traz 3 características. Uma é a questão política. É uma mulher que cresce numa liderança exorbitante nos últimos 3 anos, principalmente. Meteoricamente. É uma mulher negra, como ela mesma disse, que vinha da favela, mas com um conhecimento científico e político espetacular e que fazia denúncias. Né? Para além das denúncias, se pensava em políticas para as comunidades. Digo isso porque após a morte... Né, eu quero falar do símbolo de Marielle, porque ela é exemplo para outras tantas mulheres. Que a morte tem a ver com um corte, não é? Também nessa proporção da influência que a vereadora Marielle tinha sobre a propagação das políticas que beneficiam as mulheres. Mas, nesse caso, eu queria entrar no aspecto da sociedade, como se manifestou nas redes sociais de uma forma até, digamos, irresponsável, não é? De estar reproduzindo, reencaminhando informações que se confirmaram não eram verídicas a respeito da vereadora. Isso tem a ver com o imaginário machista que permanece também, há um componente nesse sentido, que mulheres também podem trabalhar, não ter essa concepção? Eu vou mais longe. Eu diria que não apenas de um imaginário machista, mas de um fascismo, né, contundente que se toma conta do país. E nós não podemos negar, as estatísticas nos mostram isso, que após o governo Temer assumir a presidência do país, depois de um impeachment, nós temos um crescimento de um comportamento fascista no país. Né? Tanto é que hoje o Brasil é o 5º país mais difícil para um militante de direitos humanos viver, né? Atrás de Honduras, Índia. Então, nós tivemos entre janeiro de 2016 a agosto de 2017 116, ou se eu não me engano, 116 ou foram 126 casos de mortes de militantes. E esse número vem crescendo, né, de agosto para cá. Esse ano nós temos o caso de lideranças do movimento agrário, porque quando se mexe
na discussão da reforma agrária, você mexe com os grandes poderosos que se acham donos de todas as terras, né? Você tem lideranças feministas, você tem lideranças de esquerda e você tem lideranças que estão sendo mortas que vêm desses espaços, né, mais vulnerabilizados socialmente, que são as favelas. Intolerância então, generalizada. Essa intolerância, né, eu diria que uma pessoa ruim, ela causa um estrago muito grande. Então, eu digo que essa intolerância não é tão generalizada. Tanto é que nós tivemos aí na morte de Marielle um reavivamento dos movimentos sociais que foram às ruas, né, virou um caso emblemático internacionalmente, né, as ruas foram tomadas, né, no sentido de protestar pela morte de Marielle, mas também de dizer basta de violência e nós queremos viver, nós queremos um país longe da corrupção, nós queremos um país diferenciado. Porque a democracia enseja isso, né? A convivência é respeitosa entre as posições políticas, sejam elas de centro-direita ou de centro-esquerda, não é? Qualquer manifestação. Quando se tem um Estado de direito e de respeito à vida humana. Exatamente. E eu acredito que nós temos perdido isso. Por exemplo, quando a juíza Marília, né, divulga nas redes sociais inúmeras mentiras, inúmeras calúnias em relação a Marielle, e depois quando a gente começa a ver, por exemplo, outros posts delas anteriores, no sentido de falar sobre que tipo de ensinamento uma professora com síndrome de Down vai dar a uma criança, espera aí que eu vou ali me matar e volto já. São comentários que não se cabe de uma pessoa que deve se pensar a justiça preparada, né? Para a sociedade. Então, isso são discursos que vêm sendo, né, colocados, inclusive por candidatos à presidência da República, né? Porque outra pessoa que é extremamente misógina, machista, racista, é o senhor Bolsonaro, né? E está aí na mídia. E muita gente aplaude. Então, se nós estamos aplaudindo esse tipo de comportamento, que país nós queremos para o nosso futuro? É necessário nos perguntarmos isso. Que sociedade nós estamos construindo? Tem uma outra fala da Marília, eu não vou chamar de doutora, né, até porque há um desrespeito à sociedade, respeito à condição de ser mulher, mas quando ela diz que o deputado Jean Willis deveria ser emparedado e ser morto, mas talvez nem a bala que o mate vale a pena, né, eu acredito que isso é de um nível de crueldade. Eu não posso nem dizer que é doença, mas é de uma crueldade que precisa ser revista. E uma pessoa dessa é operadora do direito. E quando se pensa em operador do direito, a gente está falando de justiça. Então, nós precisamos refletir esses aspectos no nosso cotidiano. A prática, não é? A prática profissional, a prática da justiça. E o que se fala também, porque tem ainda que você encontre pessoas com esse nível de visão de mundo e de sociedade, ter a coragem, essas pessoas de se colocarem dessa forma, já é uma afronta à sociedade, não é? É uma afronta à dignidade humana, à vida humana. E a impunidade para determinados setores. Né? Porque, por exemplo, eu ando muito no presídio, se uma pessoa é pego vendendo uma droga tal, muitas vezes passa anos lá no presídio. Né? Um aviãozinho que foi para matar a fome dos filhos, passa anos. Inclusive existe a condenação da justiça e a condenação social. Mas uma pessoa que faz esse tipo de comentários, como a doutora Marília, né? Qual é a pena? Ser aposentada compulsoriamente? Quantas pessoas não queriam ser aposentadas compulsoriamente, né? Com o salário do juiz, com os privilégios que um juiz goza no nosso país. É uma premiação, na verdade. É uma premiação. Né? Então, talvez ela queira mesmo ser aposentada compulsoriamente e desfrutar o seu gordo salário longe do território brasileiro. Pois bem, chamamos agora o nosso segundo e último intervalo e o Frente a Frente volta já já. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha,
Você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe a professora Ana Pereira, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher. Nosso assunto agora, professora, está relacionado à violência ainda. Novamente, né? Novamente, exatamente. E um instrumento que é para dar às mulheres vítimas da violência a tranquilidade de fazer a denúncia, da mulher ser acolhida, a Delegacia da Mulher ainda enfrenta uma contradição. Nos fins de semana, quando os níveis de violência aumentam, sobretudo a violência doméstica, né, as delegacias não estão abertas 24 horas, sobretudo à noite, para receber essas mulheres. O que é que o CEDIM pode dizer em relação a essa realidade? Essa é uma demanda antiga, né, e de muita disputa na realidade. Disputa em que sentido? Disputa no sentido do que representa a delegacia para as mulheres vítimas de violência e a compreensão do Estado em relação a essa demanda para as mulheres. O ano passado, no ano de 2017, com um aumento, segundo o secretário de Segurança Pública, da violência urbana, as delegadas das secretarias especializadas foram retiradas para, né, passaram a ter plantões na central de polícia. Ou seja, há um desvio aí da função da delegada, que é para estar lá na Delegacia da Mulher, né, que vai, né, fazer plantão na central. Isso fragiliza o serviço, porque na medida que a delegada se retira para fazer plantão na central, nós vamos ter aí pelo menos mais 2 dias de delegacia especializada sem a presença da delegada, da mulher. Esse é um fato. O outro fato é pensar que culturalmente, né, as mulheres elas são muito mais violentadas nos finais de semana e à noite. E quando tem jogo, então, né, basta ter um amistoso de CRB e CSA, que nós temos aí uma explosão da violência, né, que geralmente acontece nos finais de semana, e essas delegacias estão fechadas. Quando nós fizemos uma reunião no início de 2017, o secretário se comprometeu que as delegadas, que a equipe não iria mais ser deslocada inteira, né, mas teria um prazo para que a delegada voltasse para essas delegacias, não mais precisando fazer os plantões. No entanto, esses plantões continuaram. Esse ano nós conseguimos, junto numa audiência que para a gente foi simbólica, no dia 8, junto com o governador do estado, o senhor Renan Filho, e ele se comprometeu que a partir deste ano, né, faltou pensarmos aí a data, mas foi uma solicitação que isso fosse imediato, né, fosse dado o prazo para se estudar as estratégias, e daí um prazo mínimo, que acredito que no máximo 30 dias é possível que isso aconteça, que as delegacias especializadas, pelo menos uma delegacia especializada, estaria sendo abertas 24 horas durante os 7 dias da semana. Então isso foi uma promessa do governador, junto aos movimentos de mulheres, aos movimentos feministas e às trabalhadoras rurais. Então, justamente por essa demanda reapresentada por anos e anos consecutivos, entra governo e sai governo, e dessa vez, pela primeira vez, nós temos explicitamente o discurso do governador que se compromete numa assembleia com as mulheres, dizendo, não, essa demanda, então, nós vamos ter a delegacia das mulheres abertas 24 horas. Então, nós estamos aguardando, senhor governador, que a delegacia realmente seja aberta e utilizada para os fins que ela surgiu, atender as mulheres durante 24 horas, os 7 dias da semana. Vamos aguardar. Vamos aguardar, estamos esperançosas. Uhum. Pois bem, em relação ainda, professora, à composição
do Conselho. O Conselho está num processo eleitoral, não é isso? Isso. Nós tivemos uma mudança da lei, né? Antes nós éramos 14 conselheiras, sendo 14 titulares e 14 suplentes, né? Sendo 7 cadeiras de titular para o Estado, que é o Estado, são as cadeiras natas, nós denominamos de conselheiras natas, que são as representantes das secretarias, que é a indicação do governo. E 7 que são disputadas entre a sociedade civil, que discute políticas para as mulheres e querem estar nesses espaços. Há uma dificuldade para a representação da sociedade civil, por exemplo? Quais são os critérios para que uma entidade habilite-se a participar do Conselho? Critérios. Primeiro, está de acordo com os princípios que regem as políticas para as mulheres. Então, geralmente, esses princípios têm um norte, né, que é de enfrentamento ao machismo e de promoção a políticas e a defesa dos direitos da mulher. Se a instituição da sociedade civil, seja sindicato, seja entidade de classe ou organizações não governamentais, comungam desses princípios, né, é possível se inscrever no processo eleitoral, né? Nós tivemos agora as inscrições e no primeiro momento da chamada, nem todas as instituições que se inscreveram estavam habilitadas, porque era necessário também, para além dos princípios, ter uma comprovação da existência dessa instituição, com suas certidões negativas apresentadas, atualizadas, apresentação de relatório de atividades do ano anterior, exercício, né, financeiro e portfólio das atividades, porque não basta ser instituição, ter um CNPJ e dizer, não, eu represento, mas você precisa também comprovar o cotidiano dessa instituição. Então, muita gente falou, mas os outros conselhos não solicitam isso. A gente tem uma indicação de que o conselho está buscando fazer a política, assim como rege, né, os estatutos estaduais, no sentido de pensar esta política com seriedade. Agora, nós sentimos também uma fragilidade na representação governamental. Como assim? As instituições são indicadas, as representantes são indicadas, mas muitas vezes as representantes que lá chegam dizem, não, mas eu não tenho autonomia para deliberar. Né? Não é o titular. Então, não é o titular da pasta que vai. Que está lá. Delega alguém e que muitas vezes esse alguém não se sente empoderada no sentido de dizer, não, eu posso deliberar, nós podemos deliberar aqui e nós vamos dialogar com a pasta ou com o secretário no sentido de fazer acontecer essa política. Precisa ter essa autonomia. E geralmente a fala mais enfática vem da sociedade civil, porque muitas vezes o Estado fica, não, peraí, mas se nós não pensarmos, eu sei que precisa existir prudência na construção desse diálogo, eu costumo chamar de diálogos estratégicos para fazer a política acontecer. Então, nós conseguimos avançar em algumas questões, não dá para dizer que não houve avanços, houveram alguns, mas é necessário avançar muito mais. E eu digo que é necessário muito mais a ousadia para se pensar na política para as mulheres. Mas algo que para a gente foi muito gratificante, por exemplo, foi a instituição da Comissão de Justiça e Inclusão Social. Ano passado? Foi instituída no final de 2016, começamos a trabalhar no início de 2017 e foi um ano de muito diálogo junto ao sistema carcerário. O que representa a existência o que representa? Geralmente as mulheres que vão para o cárcere, não que elas não tenham cometido crimes, nós partimos do pressuposto, se você comete crime, você precisa pagar de acordo com aquilo que está previsto em lei, na justiça. Mas você não pode sofrer uma condenação maior pelo simples fato de ser mulher. E essa condenação maior que nós falamos, por exemplo, nós encontramos mulheres no cárcere que são presas provisórias há 3 anos. Mulheres que, por lei, eram para estar na semiaberta por estarem em condições de saúde precárias, problemas de saúde grave, ou mulheres que têm filhos menores de 12 anos, filhos bebês. Então, essas mulheres não poderiam estar no cárcere. Mas o que nos chama a atenção é a condenação social que existe. Porque quando um homem está preso,
as mulheres, a família estão lá, dando todo o suporte externo. Não é? Quando as mulheres caem, que elas estão presas, elas são também condenadas socialmente. Né? Elas praticamente não recebem visita. São abandonadas. Elas são abandonadas pelos companheiros e pela família. Então, com a Comissão de Justiça, nós conseguimos interagir muito bem com o Cáceres. Inclusive, é necessário parabenizar. Eu digo que quando o governo não cumpre a sua parte, nós fazemos as críticas, mas quando ele cumpre, nós precisamos, inclusive, reconhecer isso. Né? O diálogo com o coronel Marco Sérgio, né, foi muito frutífero, com a equipe do sistema também, e nós conseguimos transitar no aspecto de garantir o direito, né, à dignidade dessa mulher. Hoje, o governador, no dia 8, estava dizendo, senhora presidente, nós temos hoje considerado o melhor núcleo materno-infantil do Brasil. É uma referência? É uma nacional? referência, mas quando nós chegamos com a Comissão de Justiça, na época era um depósito. Né? E com esses diálogos nós conseguimos, e o material que estava lá foi implementado. Então é necessário fazer esse diálogo, porque muitas vezes quem está no cotidiano está tão atarefado com milhões de coisas que não consegue perceber questões que são essenciais. Né? Algo que eu sempre digo, um governo que tem medo do controle social é um governo fadado ao fracasso. Né? Porque esses diálogos com o movimento social é no sentido de se pensar quais são as demandas que a sociedade civil está trazendo. Cria condição objetiva para fazer o atendimento e estar em paz com as políticas e com a sociedade, não é? Pois é, exatamente. Professora, isso. Em relação ainda à composição do Conselho, a composição da sociedade civil, ela representa hoje o extrato social, e o que dizer, por exemplo, do fato de o Ministério Público não estar mais representado? Olha, quando o Ministério Público saiu na gestão passada, nós sentimos muito, né, porque acreditamos que é uma instituição extremamente séria no sentido da condução e das intervenções. Mas depois, no diálogo, né, com a conselheira na época, que inclusive era a doutora Maria José Alves, mas essa é uma decisão nacional, foi uma decisão do Ministério Público nacionalmente, no sentido de pensar, olha, nós estamos enquanto fiscalizador dos conselhos, então nós não vamos nos fiscalizar, né? Então, mas eu acredito que essa saída do Ministério também nos dá panos para as mangas para pensar na vinda de outras instituições. Porque, por exemplo, vem a Secretaria de Assistência Social, que trabalha diretamente com as bases, através dos seus CRAs e CREAs, que são extremamente importantes no atendimento à comunidade e principalmente à mulher. Certamente. Acredito que nós temos um ganho. A saída do Ministério não é uma perda, porque de qualquer forma o Ministério vem para a fiscalização, mas nós temos a vinda de duas instituições estaduais, que é a Uncisal e a Secretaria de Assistência Social. Em relação à sociedade civil, nós ganhamos também, para o Conselho continuar paritário, nós ganhamos a vinda de mais duas instituições da sociedade civil. E algo que nós temos pensado muito. É necessário ter uma diversidade de instituições que represente essa diversidade de mulheres. Social, né? Também. De mulheres do campo, de mulheres LGBTs, né? Porque muitas vezes a população LGBT está inserida dentro do Plano Nacional de Política para as Mulheres. E que população é essa? Lésbicas, bissexuais e transexuais. E que muitas vezes a gente não para pensar neste público como sendo público das políticas para as mulheres. Então, por isso a importância de trazermos essa diversidade. Mulheres do campo, mulheres negras, enfim. Da cidade do campo. Professora, estamos no minuto final da nossa entrevista. Infelizmente, a senhora que pensava no início, rápido, né? Exatamente, que seria muito tempo, mas ainda teríamos mais tempo para falar sobre as políticas para as mulheres. Eu coloco aqui a possibilidade de, se a senhora achar conveniente, fazer algumas considerações finais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, dizer que o Conselho, acredito que as instituições que se inscreveram, né, devem dar continuidade e ampliar muito mais a questão do controle social e do nosso trabalho, e dizer que fazer políticas para as mulheres é um desafio, mas é um desafio muito grande, mas é apaixonante. E nós precisamos também prestar atenção nas urnas. Né? Nós estamos num ano de disputa eleitoral muito complexo, mas é necessário pensarmos
nas mulheres que nos representam para também ocupar esses espaços de poder. É isso, muito obrigada. Não basta ser mulher, tem que ter compromisso com as mulheres. Pois né? Não basta ser mulher, tem que Obrigada fazer esse diálogo. mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro.